Fala molecada do canal Conexão WWE, quem fala com vocês é o Eric. Sejam muito bem-vindos ao canal. Graças a Deus, melhor já, tô melhor do que mais cedo. Quando eu gravei o vídeo, realmente é difícil você comentar sobre o que aconteceu, entendeu? Ainda está sendo difícil pra quem gosta, pra quem curte, pra quem acompanha. Até quem não conhece o cara deve estar triste porque foi lançado nas mídias sociais agora, tá rodando o mundo todo. A informação, se você colocar no Google, se você colocar o Roma no Google já aparece. Se você colocar já aparece tudo sobre essa situação. Enfim, o pessoal tá bastante mobilizado. Eu fiquei, e acredito que todo o universo da WWE, todo o público que gosta de pro wrestling e acompanha, ficou bem triste. Reforçar, claro, você deixar seu like, se inscrever no canal, que isso é importante. E bom, galera, vamos falar um pouco sobre... Não vou falar sobre o Raw em geral, porque eu vou ter que dividir duas partes pra falar. Primeiro eu vou dividir a parte do Shield, que eu vou falar em outro vídeo. Eu vou falar agora. E no próximo vídeo, aí eu vou falar sobre o Shield, porque não dá pra colocar muita coisa do Raw distinto. E realmente esse Raw foi muito forte, então não cabe assim, fica difícil, sabe, você faz uma análise completa assim do show todo, porque um fato isolado só do show já por assim dizer arrebentou com o show todo. Teve outras coisas também que agregaram, a gente vai falar um pouco disso. Uma dessas foi o lance do Shield. Galera, antes de começar a falar do Shield, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Pra falar de pay-per-view agora, talvez só amanhã eu deva estar falando de pay-per-view, falando no caso de, já que estamos chegando perto, né? Falar de Evolution, de X, essas coisas só amanhã. Hoje realmente eu não tô com cabeça. Acho que muita gente que prepara aí conteúdo de WWE também deve estar como eu, chateado. Eu pelo menos estou bastante, porque, enfim, vocês entendem, acredito. Então assim, hoje eu não vou falar. Caso o Cauã venha falar, a gente vai conversar ainda entre si para ver como é que a gente vai fazer. O Caio pode estar trazendo para vocês. Mas minha opinião no momento eu não quero dar sobre isso. Pelo menos vou esperar dar uma esfriada nesse lance aí do Roma, gerir melhor e tal, para poder falar um pouco mais sobre o pay-per-view abertamente, né? Obviamente eu vou fazer os resumos e tal, mas para a parte 2 do vídeo. Parte 1 vamos falar do Shield aqui. O que acontece, cara? Todo mundo viu ontem o Raw. Quem não viu, vou avisar que o Shield acabou. Terminou. Você que está ouvindo o podcast agora, você que acabou de botar aí. O Shield acabou, infelizmente. Não tem possibilidade de voltar para agora. A gente já especulava que isso ia acontecer. Porém, cara, foi desnecessário. Foi desnecessário. Eu não queria criticar a WWE porque eu acho assim, tudo bem acabar com a stable. Tudo bem trair de novo, apesar de eu achar demais. Porque não sei quem é novo aí não conhece a história do Evolution. O Shield está basicamente virando um Evolution. O Evolution vira e mexe acabava dessa forma, com os caras brigando entre si. Sempre, dificilmente o stable não acaba assim, mas tá basicamente o Evolution, né? Então, foi o que aconteceu. Só que, pelo menos pra mim, pro Zezo, por exemplo, eu tava vendo o vídeo que o Zezo fez sobre o Shield, eu penso um pouco diferente dele, até por isso eu tô fazendo minha análise. Pra ele, ficou... Tipo, tudo bem, não surpreendeu ninguém, porque a gente já imaginava que o Ambrose ia trair e tal, tudo bem. Mas pra ele, ficou uma imagem de... o Shield já tava pra acabar, então aconteceu de qualquer jeito. Ficou essa imagem. Pra mim ficou a imagem seguinte. Sem Roman Reigns, não tem Shield. Eu sempre tive na minha cabeça que o Roman Reigns era o líder do Shield. Sempre. Isso é meio óbvio, né? Se eu olhar pro Shield e você não vê isso, você é um animal. Então assim, isso é bem óbvio que o Roman Reigns já era o líder. Só que agora, reforçou mais ainda que o Roman Reigns é o mais importante do Shield, porque independente de vitória, de conquista, de talento, de nada, é só a gente olhar por ontem.
E a gente olhar 2 semanas atrás. 2 semanas atrás o Shield estava brigando e o Roman Reigns veio apartar. Se a gente for pegar lá atrás, antes do Shield acabar, antes do Seth Rollins trair, ele e o Dean Ambrose já entravam em discussão, em briga, e o Roman Reigns sempre separava. Então a gente vê que o Shield em si, ele gira em torno do Roman Reigns. Então assim, o Roman Reigns é o pilar do Shield. Originalmente, aí você vai falar assim pra mim, Eric, mas então você quer dizer que o fato do Roman Reigns ter ficado doente acabou com o Shield? Não, o Shield já ia acabar de qualquer jeito. Só que era mais provável o Shield acabar e ficar o Roman Reigns sair ileso, tipo assim, pô, vocês se resolvem aí, e eu tô caindo na minha aqui com o meu título universal, que era o que provavelmente ia acontecer, ele bem com o Seth, talvez chateado com o Dean pela traição, que já era de se esperar, como da outra vez ele ficou com o Seth Rollins e o Dean que ficou do lado dele. E já a gente vai falar sobre o Dean Ambrose dessa situação. E cada um pro seu lado, entendeu? Seria isso. A lógica seria essa. Mas não foi assim que aconteceu. A gente não entende direito, a gente vai ter que esperar as próximas semanas para falar melhor sobre. Mas ficou estranho, ficou sem explicação. O Dean Ambrose, agora entrando nessa situação, ele retornou, pelo menos o que a gente entende, que eram os argumentos dele anteriores, né? A gente tem que pegar a lógica. Isso até o Zé não citou. Que o argumento do Dean Ambrose era simples. Pô, eu tô no Shield e não tenho conquista, virei capanga. Eu não quero ser capanga. Ok, justificável. Agora, a partir do momento que ele ganha o título de tags e ele ataca o Seth Rollins, aí não tem lógica. Porque, pô, se a lógica do cara era eu preciso ganhar um título pra mim também ser importante na stable, ok, tá corretíssimo. Agora, você se virar contra o seu irmão, sendo que você já ganhou o que você queria, pô, então você quer o quê? Então você é... Tudo bem que ele é maluco, a gimmick dele é de maluco. Mas mesmo assim não tem lógica. Não tem lógica, porque é contra-argumento. Ficou parada distinta, pô. Tudo bem, pode ser que a WWE esteja querendo, sei lá, pintar um cenário de que é enigmático, a gente não sabe o que aconteceu com o Dean. De repente o personagem dele também pode ajudar nisso, a gente não pensou. No caso do Seth Rollins da outra vez foi só interesse. Mas agora no caso do Dean Ambrose, como o personagem dele é maluco, a gente dá muito o que pensar, porque a gente pensa, por que será que aconteceu? Será que bateu uma doideira nele, ele se irmão de atacar o amigo dele, ficou com raiva? Será que ele continuou com inveja mesmo ganhando o título? Será que ele ficou com inveja pelo Seth virar campeão duplo mais uma vez e ele tá com o título só na mão? Não sei. Será que ele traiu o Seth para não querer nenhum dos dois títulos de midcard e partir pro Universal agora que o Roman não tá? E esperou o Roman sair, sabendo que se o Roman ainda tivesse, ele não ia provavelmente apartar ou não ia deixar trair, ou ia comprar o barulho do Seth por já estar mais tempo unido ali, visto que o Ambrose ficou um tempo no SmackDown. Enfim, a gente não sabe. Essas são as hipóteses. Tem bastante hipótese aí. A gente vai ter que esperar para as próximas semanas para saber. Mas a ideia no momento é essa. Eu acredito que seja isso. Eu acredito que não tem, para mim não tem lógica o que ele fez. Para mim é desnecessário o que a WWE fez de colocar heel turn logo num dia triste, chateante como esse. Eu particularmente não curti nada a heel turn do Ambrose. E olha que eu estava esperando por essa heel turn há muito tempo. Num palco maior, talvez num SummerSlam, talvez num Survivor Series, traindo aí o Shield lá no meio, e aí, enfim, com um cenário totalmente diferente. Eu com certeza ia me surpreender bem mais, ia ficar bem mais animado, ia ter bem mais hype. O que não teve, o que foi chateante, o que foi chato, pra mim mais triste ainda, porque em kayfabe entristece. Provavelmente a WWE pode ter destruído, detalhe no que eu vou falar agora, a WWE pode ter destruído o personagem do Dean Ambrose, acabado com o personagem dele. Por quê? Porque o público, se a gente bem lembra, odiava, entre aspas, né? Uma parte do público detestava o Roman Reigns. E muito se dava por ele ter destaque no meio também. Isso também era um fato que fazia eles odiarem o Roman Reigns. O Ambrose, obviamente, todo mundo ficou com dó do Roman pelo que aconteceu, e não de fachada, mas sim pela doença, a gente sabe que é sério e tal. E a WWE meio que não fez caso disso e jogou a kayfabe mesmo em cima. Então isso pode fazer com que o público se vire totalmente para cima do Dean Ambrose, de uma forma que seja muito difícil reverter, mesmo ele virando face lá na frente.
Então, assim, é muito mais sério do que a gente imagina. O Seth Rollins, tudo bem, que já vinha sendo um babyface muito querido, tava levando muito bem o papel. Na verdade, realmente se redesenhou, porque ele se refez como face. Ele já passou de tudo um pouco como face. Apesar de ainda assim eu preferir ele como heel, mas como face ele tá muito bem. E a gente não sabe. Abre hipótese para muita coisa, cabe enquete de muita coisa. A gente tem que esperar para saber. Eu acho que nem eu falei, não gostei. Pra mim ficou sem lógica, ficou chato, ficou sem nexo. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Minha análise foi essa. Numa parte 2 eu vou falar sobre o Raw no geral. Mas uma das partes que mais, de certa forma, também me chateou, porque eu já estava bem chateado e terminou de arrebentar com tudo. O que deixou mais sem lógica ainda. Fiquei com raiva assim na hora. Por isso até eu não quis falar primeiro sobre isso. Também estava bem chateado para falar. E é isso aí, galera. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Desde já agradeço o apoio insano no canal que vocês estão dando. Os novos inscritos aí eu dou boas-vindas. Comentem aí sugestões para os próximos vídeos. Deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu, molecada. Tamo junto.